Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje a gente vai comentar sobre a questão do ataque, né? As construções de ataque do Santa Cruz no jogo contra o Sport, onde o Santa Cruz praticamente não conseguiu criar. E a gente aqui vai tentar entender o porquê isso aconteceu e explicar juntamente com vocês aí do que aconteceu nessa partida. E quero que você comente aqui o que você acha, né? E como falar de comentar, tenho que falar também de você se inscrever, dar o like e compartilhar. É isso aí. Ajuda a gente a chegar à meta de 5 mil inscritos antes da Série D. Acredito que vamos chegar graças a vocês. Então a gente faz isso aqui por vocês. Então se inscreve, você que ainda não é inscrito do canal, beleza? Também, se você quer apoiar nosso canal, quer vir fazer parte de um grupo exclusivo, onde só tem pessoas do Santa Cruz, né? Pessoas que debatem o Santa Cruz para frente. Isso aí é o nosso grupo de membros, né? Lá não tem discussão, não tem xingamento, a gente sempre está trabalhando em cima da pauta e informações também privilegiadas. Então, clica aqui em seja membro e na descrição tem Live Pix, onde você também pode ser membro, beleza? Tamo junto e obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Lembrando, Rock Travel, nosso parceiro de sempre, e a Rock Travel tá aqui, e a Coral da Sorte, nosso parceiro de sempre. Se você quer também participar, ganhar algumas coisas em relação a sorteios, a Coral da Sorte é a sua casa. Então, faz a fezinha lá se tem acima de 18 anos. É isso. Vamos lá, vamos falar aqui rapidão do que aconteceu com o Santa Cruz, né? Separei alguns lances específicos. Zé, você está na defesa do Santa Cruz, está falando de ataque. Eu vou falar de construção, né? Santa Cruz, vou até diminuir aqui a velocidade para a gente entrar nisso. Deixa eu pegar a velocidade aqui e diminuir, porque o Santa Cruz demorou muito nesse passe, nessa construção. Se você observa esse lance, deixa eu dar play aqui, vocês vão observar. A bola, ela tá com o Balotelli, ele vai fazer a ligação com o João Pedro, e o João Pedro ele vai rolar essa bola para o Israel. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu só tirar a tela e vocês vão ver o que vai acontecer. Ele dá o passe para Israel. Nesse momento, Israel ele tem muito tranquilamente a amplitude do jogo para o Totti, o ponto futuro para o João Pedro. Ponto futuro fica difícil porque o Lucas Lima e isso aqui eu não lembro se é o Sérgio. Não, o Sérgio está na área. O Cariús, eu acho. Esses estão indo no ponto futuro para bloquear o João Pedro. E ele não consegue nem dar o ponto futuro para João Pedro e nem ele demora muito com a bola. Isso aqui é uma decisão rápida, amplitude ou você quebra a linha, né? Geralmente isso aqui você não faz, você abre o jogo lá para o outro lado, para o Totti, que era a melhor opção que ele tinha aqui para dar amplitude para o lance. E o que acontece? A nossa demora para criar, no momento do jogo, o Israel erra o domínio, não consegue acelerar o jogo e a gente passa um sufoco grande. Então a nossa demora de trabalhar a bola é o que faz acontecer, é o que faz a gente sofrer muito nesse jogo. Porque, novamente, esse ponto aqui do Israel é uma bola muito rápida que ele precisa resolver. Ele tinha muito espaço ali. No primeiro domínio, passa para Totti, dá amplitude ao lance, e aí sim você começa a armar o contra-ataque, né? Totti teria uma avenida para poder jogar, porque esse cara é o Cariús mesmo. Daqui que esse cara gire, ele tem um tempo, né? Então Totti ganharia bastante campo aqui em cima do time adversário e com isso organizaria um nosso contra-ataque. Mas o Israel errou aqui. Vamos lá, vamos um outro lance que eu separei aqui. Infelizmente esse lance também é com Israel, tá? Deixa eu só voltar um pouco e a gente vai dar play aqui. Deixa eu tirar o áudio, né? Para não. O Matheus Melo, ele pega a bola, centro, muito tranquilo, bola com espaço. O Sérgio Oliveira até reclama por conta do espaço que ele tem, o espaço total que ele tem. E eu tenho dois caras para atacar o espaço. Totti está sendo acompanhado e o Israel é o melhor cara de posicionamento porque não tem ninguém acompanhando, né? Então, a partir do momento que o Israel ele tem essa prerrogativa de ser o melhor, o Matheus Melo, inteligente, para a bola, rola para o Israel, e o Israel tem todo o tempo do mundo para quebrar o lance, tranquilo, porque ele sabe que está sendo fechado por dois, ele pode quebrar o lance, saber que Totti está só, quebrar o lance para o Totti, ou simplesmente acelerar o lance com o João Pedro. E novamente, a demora de decisão do Israel
faz com que a gente não tenha evolução na construção. Ele é desarmado e inicia a jogada do Sport, aí onde o Balotelli vai ter que fazer a falta e tomar amarelo para quebrar essa evolução do time adversário. Então, as demoras na nossa construção é o que fizeram o Santa Cruz ser refém. Deixa eu até silenciar aqui, desativar o som. Fizeram o Santa Cruz ser refém, né? E aqui tem algumas jogadas que eu separei também em relação ao primeiro tempo. Ali foi só 2 jogadas de segundo tempo, tem uma no primeiro tempo aqui que é do Lucas Siqueira, que, novamente, não é pegando o pé no jogador, mas pela experiência que ele tem, ele precisa ter um pouco mais de calma para decidir, para definir. Porque, vamos lá, vou dar play aqui, deixa eu diminuir a velocidade aqui também, e a gente comentar o lance. O Kaique França erra o lance, erra a saída de bola, entrega a bola no pé do Rodrigues. Rodrigues, por sua vez, dá um passe para o Lucas Siqueira, só que o Lucas Siqueira se precipita, porque o Lucas Siqueira tem essa visão desse cara fechando ponto futuro. O Lucas Siqueira tem essa visão. E ele sabe que está marcado. E geralmente, quando você está com um lado congestionado do campo, o jogador faz o quê? Ele vira o jogo. Isso aí não sou eu que estou falando, tá? Isso aí é o futebol. Vocês acompanham, vocês vão ver e vocês entendem isso também. O que o Lucas Siqueira faz, recebe a bola e dá um passe, tendo todo o espaço do mundo para jogar do outro lado aqui. Tem o João Pedro que tem espaço, tem o Jael que tem espaço, entendeu? O próprio Thiaguinho poderia receber essa bola aqui. Então, basicamente, ele acelera um lance que nesse momento aí, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, não precisava ter essa aceleração rápida do nível que foi, porque a gente tinha uma construção boa. Se ele trabalha essa bola com mais tranquilidade no outro lado, acabei de roubar uma bola de um lado. A tendência é o quê? De ter mais gente concentrada daquele lado. O Kaique França sai jogando pelo lado direito. A tendência é que tem mais jogadores do lado direito. Então, a partir do momento que você recebe essa bola interceptada, você tem que virar para o lado onde tem mais deficiência de atenção do adversário. E o Lucas Siqueira não fez isso. Poderia ter virado para o João Pedro, que é o cara que pensa esse jogo, entregar a bola no pé dele e daí tentar sair alguma coisa melhor. Mas não, ele tenta acelerar um lance com o Rodrigues, que também não fez uma boa partida e infelizmente o lance não constrói, não tem uma construção. E falando de pensante, né? A gente vê aqui um belo lançamento do Balotelli, deixa eu diminuir a velocidade aqui também, onde o Thiaguinho, com toda razão, fica super chateado, né? O Balotelli vai receber a bola, dá um belo lançamento do Thiaguinho, e o Santa Cruz viveu muito disso no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, dessa jogada individual do Thiaguinho, onde o Thiaguinho leva vantagem sobre o adversário, porém, quando o Thiaguinho faz isso, o que você tem que fazer, um 9, um centroavante de verdade? É você. A gente não tem. Nesse momento aqui a gente não tinha 9, tá? Por isso eu tô falando de verdade. O 9, ele puxa a marcação para dentro. Ele puxa esses caras para se preocupar com ele aqui nessa linha. E com isso você abre espaço para o meu homem surpresa. Você abre espaço. O que acontece com o Santa Cruz? Santa Cruz, um homem surpresa do Santa Cruz não existe. Porque a partir do momento que a gente não tem um cara de cacoete de 9, olha o que acontece. O Israel recua. Recua. O Israel recua. Isso aqui facilita a vida da zaga. Porque o único cara que poderia estar aqui pressionando, ele está aqui. E o Thiaguinho? Tem um cara fechando o Thiaguinho aqui. Tem outro fechando o Thiaguinho. Tem outro fechando o Thiaguinho. O que o Thiaguinho vai fazer aqui se não tem um cara nessa linha? Se não tem um cara para abrir espaço para o próprio João Pedro chegar chutando. O Jael tá tomando espaço onde é para estar o João Pedro. O Jael aqui, sem ter um 9, o 9 estaria aqui nessa região. O 9 estaria nessa região aqui da gente. O 9 estaria ocupando isso, obrigando o Chico marcar e obrigando ter espaço aqui. Se o Dalbert ou o Sérgio Oliveira marca o João Pedro, o Lucas Siqueira fica na zona central sozinha, como foi o primeiro gol do ano passado, que o próprio Lucas Siqueira fez isso. Então, basicamente, o Santa Cruz ele ficou à mercê do Thiaguinho, dependência. Thiaguinho vai lá, tem que chutar, porque eu não consigo entender
Como meu ponta chega no último terço e eu não tenho ninguém na área. Meu ponta chega num lugar mais difícil de chegar, que é o último terço ali, perto, na pequena área, e eu não tenho um centroavante. Eu não tenho um cara para empurrar a bola. O Vini Moura, que era para ser o 9, tá aqui, porque ele esperava uma bola para chutar, ok, mas cadê a pessoa para se... Cadê o Israel? Porque o Israel tá aqui. Tá numa trama gigante, no meio de um monte de jogador. O Israel deveria estar dentro da área. E não tá. E é isso que o Thiaguinho cobra. O Thiaguinho cobra muito isso. Ele até aponta. Ele até aponta como o Israel quer que a bola chegue. Olha a quantidade de jogador aqui. Como essa bola vai chegar aqui, Israel? Não tem condição. Não tem condição isso aqui. Do que o Israel queria. Mas o Thiaguinho fez a jogada correta. E falando de cabeça pensante, o melhor lance da partida do Santa Cruz é essa bola, né? É um desarme e uma aceleração, né? É esse tipo de jogo aqui. A aceleração tem que ser no momento correto, né? E o João Pedro aí, como é o cabeça pensante, ele fez uma jogada muito boa aqui, né? É o desarme. Muita gente reclamando do Rodrigues. Aliás, que é o Matheus Vinícius. O Matheus Vinícius saiu da zaga, desarmou o Lênin Lobato. Era um embate que estava acontecendo muito na partida. Desarma o Lênin Lobato, já liga para o João Pedro. O Thiaguinho, quando a bola já tá chegando no João Pedro, o Thiaguinho já dispara. O Thiaguinho já dispara. O Thiaguinho já sabe que isso aí é uma jogada que pode ser muito boa para ele. E é a característica dele. Ele já dispara. E o João Pedro, inteligentíssimo, dá um passe. Isso aqui é um momento raro, né? O Sport desorganizado defensivamente. Então, o Thiaguinho dispara, recebe a bola atrás de João Silva, que não acompanha. Porém, o Thiaguinho peca na finalização, né? Peca muito na finalização, o Thiaguinho. Até muita gente falou, né? O Siqueira estava chegando, ele podia rolar pro Siqueira. Mas aí é um momento muito difícil. Um momento muito difícil. Aqui a gente fora, a gente vai falar, não, poderia rolar pro Siqueira. O Siqueira acompanhou bem o lance, né? Mas o Thiaguinho aí é muito difícil, o atacante, né? Mas aí o chute foi muito mal, ele pegou muito mal na bola. Se a gente diminuir a velocidade aqui, a gente vai ver, ele pega muito mal na bola. A bola dá um kick, e ele pega embaixo dela. Ele tentou dar uma tapa para tirar do goleiro. Essa bola aí dá um bico, né? Mas a construção dela, é o que eu tô falando aqui na partida, né? A construção dela é aquela questão, né? O João Pedro, ele pega a bola, é o cabeça pensante, como eu falei, ele pega a bola, espera o tempo ideal para dar o passe no Thiaguinho na ultrapassagem, sem que o Thiaguinho fique em posição irregular. Então, o João Pedro aí faz uma construção muito interessante. Ele é um desarme do Matheus Vinícius e o João Pedro tem o momento correto para dar o passe ao Thiaguinho, onde o Thiaguinho não finaliza bem e perde o gol. Porém, Santa Cruz mostra que se corrigir o vídeo que eu fiz ontem, né? O vídeo em relação à marcação, a questão de saber quebrar o jogo, saber de parar o jogo, e também o comprometimento de acompanhar os atletas do esporte, Santa Cruz corrigir isso para o jogo de sábado, e também essa questão de acelerar, saber quando acelerar e saber quando cadenciar a construção, Santa Cruz vai ter um jogo muito diferente do que foi. Apesar de que a gente vê que o Sport é um time muito qualificado, o Sport ganhou o jogo em duas falhas nossas. Falha individual do goleiro, porém a gente poderia ter bloqueado a construção, como eu falei ontem. Então, o comprometimento de quebrar a construção do Sport tem que existir, isso. E o gol de escanteio que os nossos dois marcadores, o William Alves e o Israel, não acompanharam. Então, erros individuais foram que ocasionaram os gols do Sport. Se a gente corrige esses pontos e também começa a querer ficar com a bola, começa a querer construir, e nesses lances capitais, como foi esse o Thiaguinho, a gente acerta, a gente tem um jogo totalmente diferente para a próxima partida. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha, comenta o que você gostou ou não gostou, concorda ou não concorda, que a gente vai fazer mais vídeos sobre isso aqui. Beleza? Muito obrigado a todos. Até a próxima.